E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como entender os movimentos do gráfico, movimentos estes de suporte, movimentos estes de resistência, para você saber exatamente o momento da entrada do gráfico. Vou fazer já uma entradinha aqui, ó, porque eu vejo ali uma exaustão de movimento na região, vejo o gráfico tentando aplicar o seu esforço máximo e não vai ter força. Eu vou entrar até com mais duas taxas ali e ele não vai ter força de movimentação naquela região. Simples, pessoal, entrada simples, consciente do que o gráfico está fazendo. Para quem tem dúvida que está no treinamento, ó, módulo 12, tá? Se você não vai entender a entrada e o porquê do movimento, revise lá o módulo 12 que você vai compreender. Toda entrada de movimentação, o Cadu procura fazer a entrada sempre para a próxima vela. Por quê? Porque é um padrão de reversão em região de suporte e resistência. Todas as vezes que você vai fazer uma entrada, você procura sempre a reversão do fluxo na região de suporte e resistência. Cadu, quem que ensinou isso? Análise gráfica. Tá lá, ó. Fechou. Fechou, olha que interessante. Tanto é que o movimento aqui, ó, ele tem uma região ampla, ó, porque ele começa aqui nesse ponto e termina no ponto acima. Esta medida de que acontece o gráfico, ó, eu tenho uma região. Quem demonstrou para mim que está acontecendo ali uma exaustão do movimento foi o próprio volume. Então, eu vejo que o gráfico está trabalhando em tendência de alta, só que ele chega com esforço sem resultado na região. Logo, movimento em região que nós estudamos módulo 12, logo eu consigo fazer uma aplicação de venda na região. Não estou querendo dizer que o preço vai ter que derreter ali naquela região, mas é um padrão de reversão. É um padrão de reversão que eu posso aplicar ali naquele movimento, que seja uma reversão de algumas velas, mas um padrão de reversão. Assim como está fechando ali, ó, tá bom? Assim como está vendo ali. Porque o que acontece, pessoal? Pessoal trabalha muito a retração de fluxo. Ó, então vamos falar aqui, ó, sobre formas de entrar no gráfico. Aqui, ó, uma região de resistência, tá? Isso aqui é uma região de resistência. O pessoal faz muito. O preço está chegando no local, tocou, faz uma retração de fluxo de vela, que é o nome técnico, tá? Porque ele entra no fechamento do próprio candle, da mesmo candle que chegou na região, para que ele retorne e deixe um pavio. Só que na análise gráfica, esta forma de entrada, ela não é muito bem-vinda, porque falta alguns setores para a gente analisar o gráfico para ter a convicção do movimento. O que a análise gráfica estuda é quando o preço chega na região, ele faz movimentação, ele deixa o que? Uma demonstração de que ele não tem fluxo de continuidade de entrada e a entrada vai ser sempre para a próxima vela, onde a próxima vela vai fazer a movimentação para que eu tenha a reversão do fluxo de movimento, onde outrora o fluxo era um movimento de alta, agora ele se tornou um movimento de fluxo de baixa. Fluxo do quê? Do valor financeiro empregado ali naquela negociação. Onde esta forma aqui é estudada pela análise... Opa, deixa eu fechar aqui, ó. Esta forma aqui é estudada pela análise gráfica e é a forma que nós aplicamos todos os dias as técnicas da análise gráfica. Ah, Cadu, mas eu não posso fazer também uma reversão de fluxo na região? Não estou falando que não pode. Você pode fazer o que você quiser no gráfico. Agora, existem as formas com menos risco e com mais risco de entrada. A entrada com menos risco é quando você sabe exatamente o ponto ideal de reversão
para aplicar um padrão de reversão para que haja reversão. Agora, como é que eu vou ter o entendimento de que o preço vai chegar naquela região e vai tocar e vai deixar um paviozinho ali? Olha o exemplo clássico aqui, pessoal. Ó, preço chegou em suporte, mostrou que o fluxo perdeu na região, fez padrão de continuidade de alta, entrada para a próxima vela. Olha que coisa linda. Padrão de reversão. A mesma coisa aqui, ó. Preço chegou na máxima, deixou região, padrão de vela, reversão de fluxo na região, entrada para a próxima vela. Tem coisa mais linda que isso? Mais prática que isso? Não, né, pessoal? Então são padrões de reversão que você vai aplicando durante a sua análise, diante daquilo que você vê no gráfico, para você ter convicção de fazer o movimento correto, ter a certeza que você está analisando o gráfico de forma correta. Por isso, ó, que eu deixo este book, onde você estuda padrões de vela, padrões de reversão, que você pode aplicar todos os dias aí nos seus estudos, nas suas análises. É um e-book que você pode baixar de forma gratuita, é só você vir aqui no meu canal do YouTube, ó. Você tem aqui os links no meu canal do YouTube. Aqui você vai encontrar o link do treinamento. O treinamento, quando você acessar o treinamento, você já vai receber um e-mail para fazer sua senha de forma automática. Você já vai começar a estudar. Você vai encontrar aqui o link do meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida. Você vai encontrar o link do meu Instagram e também o Telegram. Abaixo de cada videoaula também você vai encontrar esses links. Então é simples, basta você acessar o canal do Telegram. Você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, vai clicar sobre ela. Vai abrir dois links que você pode utilizar para fazer o seu download e começar a estudar esses padrões, tá bom? Que são justamente esses padrões de reversão de vela na região. Ou um padrão de vela de reversão, ou vários padrões de reversão de vela. Aqui você vê, por exemplo, os alunos, ó, como o Geilson, olha, aplicando aqui, ó, o movimento aqui no gráfico, batendo meta. Você vê aqui a Andréia também, ó, batendo meta. Você vê aqui o Marcos batendo meta. Olha a entrada do Marcos e a entrada que eu fiz aqui. Praticamente a mesma coisa. E o Marcos falando aqui, ó, que ele fez 800% do seu capital e opera só OTC ainda, tá? Tem gente que tem dúvida, né, sobre análise gráfica em OTC. Tá aí, ó. Basta estudar. Basta, como eu sempre digo para o pessoal, né, bumbum na cadeira que você chega lá também. A aula aqui, ó, aluno postando um pequeno vídeo, o Antônio. Você vê aqui, ó, Rafael batendo meta, Robson batendo meta. Aula que eu subo aqui para o canal do YouTube. O nosso aluno aqui que uma super entrada aqui, ó, já bateu a meta do mês praticamente. É assim que se faz. O Will aqui, ó, batendo meta, segue o método de estudo. Exatamente, Will. Deus abençoe também. Ótimos trades. Thiago aqui batendo meta. O Adson aqui, ó, só agradecendo pelo que o senhor fez em minha vida e colocou na minha vida. Obrigado, mestre. Tem mudado a minha vida. Isso aqui são recados que nos dá a esperança e a vontade de continuar, né? Adson, eu acredito que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então pode ficar tranquilo que tudo se encaixa, tá bom? Deus abençoe você e um ótimo dia. Aqui também você vê o Djalma, ó, batendo sua meta, Djalma seguindo, Rogério aqui batendo sua meta e assim por diante. O Rogério dá um testemunho legal, né, por causa da idade dele. E aí, ó, várias pessoas batendo sua meta, deixando aqui seus recados, tá bom? Então entra aí, baixe o e-book, acompanhe os alunos, que você vai também crescer em conhecimento. Vamos analisar um outro gráfico? Então aqui GBP-JPY, fizemos a primeira entrada, altamente lucrativo. O segundo ativo que aparece agora para nós aqui, porque 7 horas ele vira, né, é o USD-JPY. USD-JPY, preço vem em região, preço faz movimentação. Eu tenho dois pontos a serem analisados. Eu tenho
este ponto aqui e eu tenho este ponto aqui. Então eu tenho pontos muito interessantes aqui, pontos de movimentação sobre o preço ter chegado na região e sobre o preço estar tentando ainda fazer um movimento na região. Eu tenho duas possibilidades, como eu falei para você. Eu tenho a possibilidade de uma entrada aqui nessa região, ó, fazendo um movimento de subida, e tenho a questão do movimento de descida. A questão é, ele chegou ao seu destino? O preço chegou ao seu destino? Ele está procurando fazer a movimentação correta na região? Tudo isso, pessoal, a análise gráfica nos ensina. Cadu, por que você então faz uma compra se você fala ali que existe a possibilidade de ele vir buscar regiões mais abaixo? O que acontece aqui é o seguinte: a região, como eu sempre falo para você, ela tem máxima, mínima, meio, por isso que a gente estuda, ó. Então essa região, ela engloba todo essas três linhas aqui, ó. São as partes importantes dessa região. Ela tem o início de uma região, ela tem o meio de uma região e ela tem a máxima de uma região. Quando eu analiso, eu tenho que ver se o preço chegou até a máxima da região. Tá lá, ó. Maravilhosa entrada, maravilhosa, perfeita. Eu tenho que analisar se o preço chegou na máxima da região. Olha o padrão de reversão acontecendo. Quando padrão de reversão, vocês têm que aprender isso aí. Quando eu vejo as regiões, ó, mais um estudo aqui para você, mais um presente para você de final de ano aqui. Quando o preço chega, então, se essa região ela engloba todo este canal, eu vejo que aqui eu tenho uma máxima e uma mínima média, né? Eu tenho que entender se o preço chegou ao final. Quando eu vejo este padrão de vela, por isso, pessoal, que a reversão, ou o padrão de reversão está ligado no padrão de vela. Eu falo sempre isso para vocês, sempre. Eu martelo na tecla. Eu falo sobre padrão de reversão. Eu falo sobre os melhores padrões de reversões. Eu falo sobre você aplicar o padrão de reversão. Eu falo sobre como aplicar padrão de reversão. No treinamento, então, nem se fala, né? Porque depois que você encaixar todo o contexto, basta você ter habilidade de aplicação do padrão de reversão. Então, quando o preço chega aqui, ó, eu preciso ter o verdadeiro entendimento de que o preço ele chegou ao seu destino. Então, quando ele faz este movimento aqui, com esse padrão, que para mim é o padrão mais importante, eu preciso ver se ele vai continuar o preço. Aqui ele não continua porque ele começa a encontrar o que? Ó, empecilhos no caminho. Mas eu já tenho um entendimento aqui, ó, de que essa tendência pode estar quebrada. E o que o preço faz? Ele faz um movimento 1, 2, 3. Ele faz o padrão de impulsionamento na região, um padrão de reversão que acontece todos os dias. Todos os dias. Todos os dias no gráfico. Olha aqui, ó, 1, 2, 3. Todos os dias ele aparece no gráfico para que você possa fazer as suas entradas, fazer os seus movimentos, fazer a sua análise de forma correta. Eu preciso entender o contexto gráfico na região. Eu preciso entender o que o preço está fazendo para fazer a minha entrada. Ó. Quando eu penso 1, 2, 3, ele faz um movimento e chega aqui, ó, e para novamente ali naquela região. Por quê, pessoal? Lembra que eu falei para você que essa região aqui ela é muito forte? Ela tem início... Opa, deixa eu tirar a linha aqui. Ela tem início e fim. Então, a ideia aqui, ó, é a 1, 2, 3. Ele não continua o movimento, olha, ele retorna aqui e faz de novo 1, 2, 3. Mas isso aqui é um padrão de reversão, ó. Então, qual que é a minha ideia aqui? Eu posso trabalhar tanto comprando o preço na região, entendendo o padrão de reversão, como ele travado nessa região aqui em venda. Mas eu ainda prefiro trabalhar compra, porque a partir do movimento que ela veio de uma tendência de alta, ela veio de um topo,
ela procura um fundo para terminar o seu movimento. Então você vai estudando, você vai analisando e isso você vai aplicando os seus padrões de vela. Por isso que eu deixo ali o e-book, onde nós trabalhamos sobre padrões de vela, os padrões de reversão, como eu falei para você. Existem todos os tipos de padrões de reversão. Existe aqueles padrões de reversão de fluxo de vela que eu falei para você, que todo mundo fica esperando o quê? O preço chegar na região, aqui ó, é uma região de resistência, aí a pessoa espera, bateu, entra na mesma vela para fazer um paviozinho. Nem sempre o preço faz isso, né, pessoal? É uma forma muito arriscada de entrar. Agora existem os padrões de reversão que você pode utilizar todo dia. Você aguardar fazer um padrão de reversão ou de 3 candles, que é o que eu ensino ali no e-book, ó, padrão de reversão de 3 candles. Depois que houve o padrão de reversão de fluxo de movimento na região, é só continuar o preço. Ou quando ocorre o padrão de reversão com 2 candles. A partir do momento que mostra a reversão do fluxo da região, também existe a possibilidade de entrada de continuidade de preço. É diferente desse movimento aqui, ó, onde você arrisca uma movimentação com o fechamento no próprio candle. Isso aqui é arriscadíssimo. Não é orientado em análise gráfica. Totalmente contrário desses movimentos que são orientados na análise gráfica. Por quê? Porque você faz a reversão do fluxo do movimento. Para você ter uma ideia, a gente trabalha sobre reversão de fluxo do movimento. O que é um suporte, uma resistência? O suporte é, por exemplo, quando o preço não tem mais força de romper, aquele valor financeiro que veio descendo, chega aqui, não tem força de romper, então o fluxo se mantém acima daquela região. Fluxo do quê? Fluxo de dinheiro, o valor monetário. A mesma coisa acontece numa resistência. O preço vem subindo, ele chega a um patamar que ele não tem fluxo de movimentação financeira. Ele não tem gente comprando mais no gráfico, ele não tem ninguém valorizando o ativo, no caso aqui, o USD em relação ao JPY, o dólar americano em relação ao ien japonês. Ele não tem ninguém mais valorizando esse ativo. Então o que acontece? Acaba o fluxo de movimento de alta da região, não tem compradores na região, então o preço começa a fazer uma reversão. Aqui, ó, nesse exemplo, a gente não sabe se ainda chegou ao final o fluxo de movimento de compradores. Você entendeu? A gente não sabe se chegou ao final. Por isso que essa retração de fluxo de vela em região é complicadíssimo isso. Tem muita gente que faz essas entradas. Não estou dizendo que tem hora que pode ser utilizado. É óbvio. Tem hora que você vai utilizar. Tem hora que vai ser o único recurso que você tem. Mas não é o indicado. Agora, todas as vezes que você aguarda o preço mostrar para você a mudança do fluxo do preço na região, isso demonstra dentro de um contexto, é claro que eu estou falando de contexto, né, pessoal? O gráfico mostra para você que aquele movimento de fluxo de valor financeiro chegou ao final, que o gráfico mudou a sua forma de trabalhar e ele está trabalhando com outro fluxo de mercado. Ou seja, se em um movimento existia aqui compradores na região, em outro movimento você terá ali já o movimento de vendedores na região. E isso vai acontecer a todo momento no gráfico. A todo momento no gráfico. Todas as vezes que chega ao final e entra fluxo de vendedor ou comprador no gráfico, as coisas mudam. Ó, o preço chegou na região, reverteu o fluxo de movimento, entrada de vendedores na região. Chegou o gráfico no final, entrou força de fluxo de compradores na região, gráfico continuou o movimento de alta. Chegou o final, fluxo de vendedores na região, entrou compradores na região, fluxo de alta. Chegou ao final, compradores na região, entrou fluxo de vendedores na região, vendedor na região. E isso, ó, você vai ver toda hora, ó. Você vai ver toda hora acontecendo isso aqui. Olha aqui, comprador na região depois do final da queda, comprador na região depois do final da queda,
comprador chegou ao final, começou a entrar queda de baixa, ó, queda de baixa, e assim por diante. Você vai ver em todos os movimentos, ó, fluxo de vendedor chegou ao final da região, entrou fluxo de comprador na região. Olha só quantos movimentos clássicos, quantos movimentos o gráfico fez. Eu só voltando nesse passado aqui do ativo, para você ver, se você aguardasse o movimento exato, como eu estou falando que a análise gráfica ensina, e não fluxo de vela, e sim reversão de tendência na região, ó. Só aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só aqui, hein? 10 e 11. Só aqui, ó, só nesse trecho aqui do gráfico, que compreendeu mais ou menos 1 hora, isso aqui é 1 hora de movimentação gráfica, você teve 11 entradas. Em 60 minutos você teve 11 entradas, você teve mais de uma entrada a cada 10 minutos. Agora, o que você precisa ter para fazer isso? Você precisa ter conhecimento técnico. Você precisa entender realmente o que o preço faz na região, por que o preço faz isso na região. Qual é a ação do preço que vai fazer o preço chegar na região e vai fazer esse movimento. Por isso que você tem que saber como aplicar o padrão de vela de reversão em região de suporte e resistência. No treinamento, a gente ensina toda a causa do movimento, até a aplicação do padrão de vela. O padrão de vela é a última coisa que você vai aplicar no gráfico, ou seja, a reversão do fluxo do movimento é a última coisa que você verá no movimento. Então, ele só vem o quê? Corroborar, ele só vem mostrar para você para dizer assim, olha, toda a causa do movimento gráfico que você está vendo para que haja uma reversão do fluxo ali, um padrão de reversão de vela ali na região, agora o filtro confirmou. Né? O padrão de vela é como se fosse um filtro de entrada. Confirmou, o gráfico está revertendo naquela região. Conseguiu entender? Só que para isso, o gráfico tem que mostrar para você, pessoal. Para com esse negócio do gráfico começar a bater na linha, entrou, bateu na linha, entrou. Para com isso. Chega disso, você vai continuar tomando loss em cima de loss. Ah, professor, eu aprendi dessa forma, eu só vi dessa forma, ninguém me ensinou da forma correta, eu não sei como é que eu faço. Claro que você sabe sim. Bumbum na cadeira, estudos, o treinamento está aí para isso, onde eu ensino passo a passo, desde a causa do movimento, todos os detalhes que você precisa saber, até o momento da aplicação para que haja reversão ali do movimento. Tenha calma, disciplina para saber aplicar realmente como é que o gráfico trabalha. Sem, como diria o Renan do Mundo Sem Fim, né, do canal do Mundo Sem Fim, sem loucuragem. Sem loucuragem no gráfico. Faça com lógica e razão, faça com técnica. Seja inteligente. Lógica e razão no movimento. Não tem lógica, não tem o porquê, não tem razão, fique fora do movimento. Ah, Cadu, eu vou entrar aqui numa mudança de fluxo. Estava trabalhando comprado, agora começou a trabalhar vendido. Eu vou entrar vendido. Aí a pessoa faz assim, ó, eu vou vender. Ali está numa região de venda. Aí o preço faz assim, ó. O preço faz assim. Peraí, deixa eu fazer um movimento. Ó. O preço faz assim. Deixa um paviozinho. Aí o preço faz assim, ó. Deixa outro paviozinho. Ah, professor, ali é região de venda, eu vou vender. Aí ele vende. Aí o preço vai lá e faz assim, ó. E ele toma um loss. Aí ele fala, pô, o gráfico não me obedece, o gráfico não sei o que. Pera aí, olha aqui. Olha o movimento do candle, ó. Abertura, máxima, fechamento. Abertura, máxima, máxima, fechamento. Por que você vai vender aqui? Sendo que ainda, ó, abertura, máxima e fechamento. O gráfico não mostrou mudança de fluxo de movimento. O gráfico não mostrou, não desenhou para você que essa tendência chegou ao final. Ele não mostrou um novo fluxo de movimento. Ele não mostrou que realmente entrou fluxo de vendedores na região. Então por que você vai vender antes da hora? Coloca a cabeça para pensar, pessoal. Pensa. No treinamento eu ensino tudo isso em detalhe. Depois que você aprende, olha o resultado dos alunos aí. Então,
Dê valor a você mesmo. Aprenda da forma correta, aprenda a técnica da forma correta. Tudo esse lixo que você aprende pela internet aí, ou até curso lixo que você comprou aí mesmo, joga fora. Joga fora. Por isso que aqui no treinamento, pessoal, o acesso é vitalício. Porque você vai aprender, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando você entra, você aprende. Aprende como aplicar, aprende como fazer análise, aprende como operar. Agora, a dedicação vai depender de você, tá bom? Tudo que eu sei eu ensino. Justamente desde a causa do movimento até a aplicação, como eu estou te mostrando aqui. Detalhe por detalhe. Agora cabe a você ter a disciplina, o discernimento para saber como aplicar da forma como eu ensino, tá bom? Como eu fiz aqui, ó, em GBP-JPY, lá como eu ensino no módulo 12, e aqui no SD-JPY, como ensino a partir do módulo 4. Porém, é claro que você precisa de mais detalhes para fechamento. Como eu sempre falo para os alunos, do módulo 4, lá o módulo 15, você tem todo o fechamento do contexto, então você está apto a fazer os seus trades. Compreendeu o que é um padrão de reversão? Vai entender então que padrão de reversão é quando existe a reversão do fluxo do movimento na região. Que fluxo é esse? O fluxo monetário, dinheiro, mudança de dinheiro. O dinheiro sai da mão do comprador e vai para a mão do vendedor, ou sai da mão do vendedor e vai para a mão do comprador. Tá bom? Espero que você tenha compreendido. Nós temos a nossa hashtag de hoje, que não poderia ser outra a não ser padrão de reversão, né? Padrão de reversão. Essa é a nossa hashtag de hoje. Quando você terminar de estudar aqui, de analisar, ver a aula, lá nos comentários, quando você for deixar o like, escreva padrão de reversão. Isso eu vou entender que você chegou até o final da aula, que você entendeu o que aconteceu na aula, que você teve mais um crescimento de conhecimento técnico para que você domine o mercado de uma vez por todas e por mérito tenha o seu crescimento pessoal, tá bom? Quer vir para o treinamento? Quer aprender? Quer ter o professor do seu lado para te ajudar a corrigir seus erros? O link está aí na descrição. Será muito bem-vindo. Te aguardo aqui do outro lado. Você que ainda está só no YouTube, continue assistindo os vídeos para a sua mente começar a ampliar, a clarear os movimentos, para que você consiga compreender toda a movimentação gráfica e de uma vez por todas você ir se encaminhando para a sua consistência, para que você aprenda realmente como analisar o gráfico e não ser um oba-oba aí que aperta o botão de qualquer forma a qualquer momento, tá bom? Te vejo amanhã então numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!